Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a essa aula, a essa apresentação, na verdade, de orçamento público, noção de execução orçamentária no IFCE. Eu informo que essa apresentação foi feita no Fórum de Administração no campus Tabuleiro do Norte e, a pedido de alguns colegas, eu estou gravando para que possa ser repassado em outros campos, se for conveniente para todos, é claro. Então, apareci aqui, Valmir Soares Júnior, eu sou contador no campus do Instituto Federal do Ceará, na cidade de Limoeiro do Norte, sou professor de contabilidade e orçamento também e mestre em administração pública. E trouxe uma apresentaçãozinha rápida para discutir com vocês sobre como funciona a gestão do orçamento dentro do IFCE. Pode ser replicado a outros institutos federais e também a universidades federais especialmente. E dando grande atenção, é claro, àquelas pessoas que estão em cargos de função, em cargos de coordenação, precisam ter contato com o orçamento, precisam entender o funcionamento do orçamento, a arrecadação e execução da despesa, a arrecadação da receita e execução da despesa, mas que por não ser da área de contabilidade tem alguma dificuldade para entender alguns conceitos, alguns termos técnicos. Então a intenção aqui é que a gente esclareça um pouco esses termos, tá bem? Então, eu dividi a apresentação em 3 partes, espero que você fique até o final. A primeira parte trata de noções de orçamento público, são noções bem objetivas. A segunda parte fala de como funciona realmente a execução orçamentária. E a terceira parte, uma parte de perguntas e respostas que eu captei do dia da apresentação. Aquelas perguntas que eu entendo ser mais pertinentes para que a gente traga para apresentar aqui, tá? Então, espero que você fique até o final, espero que você goste do vídeo. Vamos seguindo então, porque primeiro sobre noções de orçamento público, a gente tem que... Orçamento público é um processo contínuo, dinâmico e flexível que traduz em termos financeiros e não financeiros para determinado período, normalmente um ano, os planos e trabalhos, os planos e programas de trabalho do governo. Então vamos destrinchar esse conceito, que é um conceito mais geral da nossa doutrina. Dizer que o orçamento público é um processo significa dizer que ele não é um documento, ele não é simplesmente o PPA, a LDO e a LOA. Orçamento público, ele nasce desde a apresentação das demandas nos setores até o estabelecimento de valores em natureza de despesa, ações de trabalho, os planos de trabalho. Esses conceitos serão explicados um pouquinho mais na frente, tá? Então, dizer que o orçamento é um processo contínuo, dinâmico e flexível é dizer que ele está a todo tempo interferindo no funcionamento do campus e o funcionamento do campus exige que o orçamento sofra algumas adaptações, daí o fato de ser dinâmico e flexível. E traduz em termos financeiros, para determinado período, normalmente um ano, nós temos dentro de orçamento público um princípio chamado princípio da anualidade orçamentária. Lei orçamentária anual é aprovada para ser executada em determinado ano. Ela tem vigência de 1º de janeiro a 31 de dezembro. É o chamado exercício financeiro que coincide com o ano civil. Esse período, inclusive, é aquele que estabelece quando o empenho é do orçamento ou ele vira restos a pagar, processados e não processados, sendo processados aqueles que já foram liquidados e os não processados, aqueles que ainda não alcançaram a etapa da liquidação. Tá bem? Vou falar dessas 3 etapas também um pouquinho mais na frente. Segura aí. Os planos e programas de trabalho do governo. Lembro que a gente vive, hoje a administração pública brasileira, ela vive a fase do orçamento-programa. Já tivemos outros modelos de orçamento, mas desde a emenda constitucional 19, a gente vive o orçamento-programa, tá? As ações do governo são vinculadas a atividades, as atividades a ações, as ações a programas e planos de trabalho, que são documentos maiores. O maior deles é o plano plurianual. É comum, não só no Brasil, mas também em outros países, que a lei orçamentária não seja executada exatamente como for aprovada, mas pelo poder competente. No caso do Brasil, o poder legislativo. É importante deixar isso claro porque lei orçamentária no Brasil ela não é impositiva. A lei orçamentária no Brasil ela é autorizativa. Ela estabelece os limites da despesa a partir de uma previsão de receita. Qualquer frustração de receita pode ser compensada com o bloqueio de algumas despesas. E isso não infringe a legalidade, isso não fere a lei orçamentária anual. Afinal, lembra, é um processo contínuo, dinâmico e flexível, que pode ser alterado sempre que necessário. Isso, no âmbito do campus, quer dizer que foi aprovada uma despesa de 30 mil para diárias e passagens, não necessariamente tenha que se gastar 30 mil com diárias e passagens.
esses valores podem ser remanejados, porque despesa pública, quando se fala em receita pública, se fala em previsão. Quando se fala em despesa, se fala em fixação de limites. E esses limites só não podem ser ultrapassados, mas eles podem ser executados parcialmente. Entendido? Vamos passar para receitas públicas. Receitas públicas são todos os ingressos de caráter não devolutivo auferidos pelo poder público em qualquer esfera governamental para alocação e cobertura de despesas públicas. Então, toda entrada que não seja mera compensação ou não seja de caráter devolutivo, que é o caso das garantias dos contratos, nas licitações, quando o contrato é assinado e existe a prestação de garantia, esse valor, apesar de ingressar como receita pública no sentido amplo, no sentido estrito, ela não é receita pública porque ela não pode ser utilizada para pagar, para custear despesas públicas. A garantia não. O valor da penalidade executada da garantia, sim, mas a garantia em si, se o contrato for executado sem qualquer problema, a garantia será devolvida e esse valor será restabelecido ao contratado, nunca tendo sido efetivamente receita pública, tá? Então, receita é aquilo que entra em caráter efetivo e já pode ser utilizado nas despesas públicas. Na realidade dos campos, a gente não tem tantas receitas assim. Pelo menos na realidade do IFCE, a gente não tem tantas receitas assim. A gente tem, pelo menos aqui no campus Limoeiro, algumas receitas com aluguéis, com serviços tecnológicos e com locações de espaço para eventos. De receitas sempre recolhidas via GRU, que alcança o aspecto financeiro. A gente fica com um saldo financeiro, mas ainda carece da autorização orçamentária para poder executar essa receita. Tudo bem? Então, é comum a arrecadação da receita no âmbito do IFCE, ela não ser acompanhada do orçamento para que se converta em despesa. É até comum que isso aconteça, cabe aí um remanejamento de recursos junto à reitoria, junto ao Tesouro Nacional. Mas nós, em grande medida, somos executores de despesas. As despesas públicas, sim. No âmbito dos institutos federais e das universidades federais, grande parte do recurso é repassado, destacado do Tesouro Nacional para os institutos federais e as universidades federais. E nós, da execução orçamentária, temos o papel de realizar os empenhos, liquidações e pagamentos correspondentes aos contratos que foram estabelecidos, contratos esses que devem ser frutos de processo licitatório ou até mesmo da sua dispensa e da sua inexigibilidade. Então, sobre despesa pública. A despesa pública representa o conjunto de dispêndios realizados pelos entes públicos para custear os serviços públicos prestados à sociedade ou para a realização de serviços de ordem pública ou atender o próprio desenvolvimento econômico do Estado. Então, despesa pública é toda execução que tem por objetivo custear a manutenção ou investimento nos órgãos públicos. Na realidade das universidades e institutos federais, as despesas públicas elas são em grande medida de custeio e de investimento. O custeio diz respeito a serviços terceirizados e compra de materiais e contratos com pessoa jurídica, quase que na sua totalidade. E, no âmbito do investimento, a compra de materiais, equipamentos ou reforma de bens mobiliários, ou até aquisição de bens mobiliários. Ainda na despesa pública, mas para falar dos estágios da despesa, nós temos 3: empenho, liquidação e pagamento. Vamos então entender cada uma dessas 3 etapas. A Lei 4.320, de 64, que é o nosso Código de Direito Financeiro, apesar de ser anterior à Constituição, foi recepcionado por esta como lei complementar. Então, até hoje, vige a Lei 4.320, que trata de direito financeiro. Lá é possível encontrar que empenho é o ato emanado pela autoridade competente que cria para o Estado a obrigação de pagamento, pendente ou não do implemento de uma condição. O que é que significa isso? O empenho em si é a reserva do recurso orçamentário. Ah, mas peraí, Valmir, o recurso orçamentário então já tem como pagar? Não, porque para fazer o pagamento é necessário que se tenha recursos financeiros. E nem sempre o recurso orçamentário vem acompanhado do recurso financeiro. No âmbito de institutos federais e universidades, quase nunca vem. Então, o que ocorre? O recurso orçamentário é disponibilizado para execução da despesa e, à medida que a despesa vai sendo liquidada,
é que os recursos financeiros são disponibilizados. Então, o que significa dizer? Se você tem um projeto de extensão para compra de materiais e pagamento e contratação de bolsistas, e o pessoal da contabilidade te diz, chegou o recurso orçamentário, não significa dizer que chegou dinheiro. O que chegou foi a autorização para gastar. Recurso orçamentário é a autorização para gastar. E esse recurso orçamentário foi disponibilizado porque houve a arrecadação de receita correspondente, possibilitando a execução daquela despesa. Então, o recurso orçamentário, ele é disponibilizado para os campos e os campos realizam o empenho. Empenho que sempre tem que ser oriundo de um processo licitatório. Nem sempre tem que ter contrato, porque a Lei 8666 prevê a possibilidade de realização de empenhos sem contrato para quando esses forem inferior a 5% do valor do convite. Quando for menos que 5% do valor do convite, não precisa fazer contrato. A própria nota de empenho tem força contratual. Mas, quando é realizado o empenho, ele é realizado sobre um processo licitatório ou mesmo pela dispensa ou inexigibilidade de um processo mais formal, mas ainda assim tem que ter havido um processo de compra. O empenho, uma vez realizado, há principalmente 3 condições. A identificação do fornecedor, do credor do empenho, o objeto do empenho, de que se trata essa despesa, e o valor. 3 informações fundamentais. A gente pode reduzir em quem, o que e quanto. Quem vai fornecer, o que vai fornecer e quanto vai custar. Isso consta do empenho. Uma vez o empenho realizado, o fornecedor deve cumprir a sua parte e entregar o produto para que se alcance a etapa da liquidação. Mas espera aí, então, Valmir, você quer me dizer que quando eu recebo o orçamento, recebo o valor orçamentário para executar a despesa, é feito o empenho. Beleza, o empenho é pegar a parte do orçamento e reservar para o fornecedor. Aí o fornecedor vai ter que entregar para receber depois, exatamente. E por isso é muito importante quando se vai fazer processo licitatório, especialmente dispensa e inexigibilidade, que se oriente o fornecedor para dizer, você vai me dar essa cotação, se você vencer, você vai ter que me fornecer a mercadoria ou o serviço e só depois eu vou te pagar. Isso tem que ficar muito claro para o fornecedor, porque alguns fornecedores eles são menores, não tem tanto hábito de fornecer para o setor público, especialmente o setor público federal, e quando chega no momento da liquidação, cria-se um impasse, ele diz que não sabia que ia ser assim, que ele não tem o hábito de vender fiado, porque para ele isso é vender fiado, entregar a mercadoria para receber depois é vender fiado. Se entregar um empenho para alguns fornecedores, eles vão dizer que não se importam com aquilo, eles querem receber o pagamento. Então, tem que ser esclarecido. Então, você vai pedir cotações para dispensa, por exemplo, fique ciente de que deve pedir a cotação e deve orientar o fornecedor de que como funciona o pagamento. Que só depois que ele cumprir a parte dele é que ocorre o pagamento. E o que é a liquidação, então? É exatamente isso. A liquidação é o momento no qual o fornecedor cumpre a parte dele. A liquidação de compra de material, por exemplo, ocorre no momento que a empresa fornece a mercadoria. A liquidação, se for prestação de serviço, acontece no momento em que a empresa conclui o serviço. Então, liquidação, diferentemente do que algumas pessoas pensam, liquidação não é lançar no sistema. O sistema não serve à contabilidade. A contabilidade que orienta o sistema. A liquidação ela acontece independente do CIAF. Aí se não tivesse CIAF, não ia ocorrer liquidação? A lei de 64, o CIAF foi criado depois disso. Então, liquidação é um fato que acontece no mundo real e que se concretiza no momento em que o fornecedor cumpre a parte dele. Então, segunda etapa concluída. Primeira etapa é o quê? Empenho. O setor público, o órgão público, reserva o orçamento, garantindo para o fornecedor que ele vai receber o pagamento se ele cumprir a parte dele. Cumprir a parte dele, o fornecedor, é a liquidação. Uma vez que o empenho já foi feito e a liquidação já foi alcançada, o pagamento é o momento que o recurso financeiro é disponibilizado e o valor é efetivamente depositado na conta do fornecedor ou é disponibilizado para ele por outros meios. Então, pagamento, é simplesmente pagamento. Tudo bem? Então, empenho, reserva de recurso, liquidação,
Ó, empenho, reserva de recurso. Liquidação é o cumprimento pelo fornecedor da parte que lhe cabe, entrega do material ou prestação do serviço, ou realização da obra. E pagamento é pagamento. É o dinheirinho caindo na conta. Beleza? Seguindo então, para execução propriamente dita no âmbito do IFCE, entenda-se outros institutos federais ou universidades federais. Primeiramente, eu queria apresentar para vocês um resumo das nossas ações orçamentárias. Aqui pode haver divergência com outras universidades, é normal que tenha divergência, inclusive. Universidades principalmente. Institutos federais podem coincidir alguns termos aqui. E para você que é do IFCE, é isso aqui mesmo. Então, no âmbito do custeio, custeio e capital diz respeito a quê? Ó, recursos de custeio são aqueles disponibilizados para manutenção da máquina pública, para pagamento de salário de serviços para pagamento de serviços terceirizados, compra de materiais, desde materiais, insumos para merenda escolar, até materiais de expediente, por exemplo, materiais de laboratório, reagentes, vidrarias, qualquer tipo de insumo para manutenção das atividades acadêmicas ou administrativas ou de extensão. Tudo é mantido pelo custeio. Tecnicamente falando, despesa de custeio é aquela que não agrega ao patrimônio, ou seja, é gastar por gastar, é pagar porque a despesa já foi realizada. No sentido comum, seria pagar uma despesa qualquer. Já o capital, não. Capital são despesas que contribuem para a incorporação de patrimônio. Recursos de capital, despesas de capital, então, compra de imobiliário, que o patrimônio da administração, compra de veículos, o patrimônio cresce, reforma, adaptação ou incorporação de prédios, de imóveis, o patrimônio, cresce. Então, despesa de capital pode ser compra de equipamento, mobiliário ou imóveis. São bens que são incorporados ao patrimônio e, consequentemente, agregam valor à instituição. Tudo bem? Então, custeio é a manutenção e capital é investimento, por assim dizer. Dentro da despesa de custeio, da classificação econômica de custeio, que é o termo técnico mesmo, é a classificação econômica da despesa. Nós temos corrente e capital, ou custeio e investimento, custeio e capital, as nomenclaturas são várias, mas com o mesmo sentido. Nós temos a 20RL, que é a de manutenção geral, temos a 2994, que é de assistência estudantil, e a 4572, que é de capacitação de servidores. A 20RL é praticamente tudo. É desde o pagamento da companhia de energia até a compra de reagentes para laboratórios, passando pelos serviços terceirizados. Praticamente tudo passa pelo custeio pela 20RL. A 2994, essencialmente, é compra de gêneros alimentícios para merenda escolar, compra de material para distribuição gratuita, mochilas, cadernos, pendrives, squeeze para os alunos, e o pagamento de bolsas, de auxílios financeiros ou mesmo de auxílios para bolsas de trabalho, auxílio formação, auxílios embarque e desembarque internacional, todos aqueles valores que são fornecidos diretamente ao aluno, que o dinheiro é entregue na mão do aluno mediante alguma comprovação de vulnerabilidade, tá? E a 4572, capacitação de servidores, serve para custear tanto diárias para participação de cursos e eventos, como a própria inscrição do curso e evento e até mesmo deslocamento rodoviário ou aéreo. E capital a gente tem discriminado a 20RL, que é o funcionamento geral, é um recurso geral de capital, e a 20RG, que cabe a parte de expansão e reestruturação. Recurso que ano após ano tem sido cada vez mais escasso, no âmbito do IFCE consideravelmente. Outras universidades e institutos, acredito, também estão passando por grandes supressões de recursos de capital. Seguindo, e aqui talvez é o slide que vai passar mais tempo com vocês, para falar um pouco do fluxo da execução do orçamento. Nós temos aí várias etapas, vamos passar uma por uma, elas estão classificadas em cores, você vai entender daqui a pouco por quê. Então, primeira coisa é a recepção do recurso. O recurso é disponibilizado para o campus e ele cai na conta 62.211.0000, que é a conta de custeio, é a conta de recurso do exercício, a 62.211.0000. Uma vez que esse recurso chega, ele sofre o detalhamento.
significa dizer a inclusão de uma natureza de despesa. A pessoa da contabilidade e do orçamento vai classificar se é diárias, se é pagamento de bolsas, se é compra de material de expediente, se é pagamento de compra de passagens, se é serviço terceirizado, serviço de pessoa jurídica, várias classificações, indenizações, taxas, tributos, restituições, vários valores. A classificação, o recurso ele chega sem classificação. Ele chega simplesmente custeio, por exemplo. Chega um recurso, ele chega numa natureza de despesa não específica, 33.90.00, por exemplo. E o setor de contabilidade, orçamento, a CEOF, CEOF com C ou CEOF com S, no âmbito do IFCE, é quem vai classificar esse recurso, vai detalhar esse orçamento, lhe atribuindo valores e características peculiares a cada uma das despesas. Por exemplo, se for para pagamento de diárias, é 33.90.14. E o PI tem que ser informado. O PI é... Lembra aquela classificação que a gente viu, 20RL? 20RL é o início do PI. Aquelas classificações são o início do PI. Aquelas ações, elas compõem os PIs. Então, por exemplo, classificação de recursos de diária vai ser 33.90.14, como natureza de despesa. E vai ter o PI L20RL P0100N, por exemplo. Estamos em 2019. Se estiver vendo esse vídeo em outro ano, pode ser que esse PI tenha sofrido alteração. E as ações também. Mas os códigos podem mudar, mas em essência se trata materialmente da mesma coisa. Então, uma vez detalhado o orçamento, ele pode sofrer o empenho. Então, recepção do recurso, detalhamento do orçamento, contratação construção da estrutura do empenho, que pode acontecer no âmbito do CIASG, aliás, deve acontecer no âmbito do CIASG, no subsistema SISME, empenho atual, lá em informação de estrutura de processo. Esse empenho ele começa a ser construído no CIASG, com base nas informações que são repassadas pelo setor de licitações e contratos e pela diretoria de administração ou departamento de administração. Uma vez recebido o recurso, detalhado o orçamento, construído o empenho, que às vezes tem, informada a estrutura do empenho, que às vezes tem centenas de itens, como é o exemplo de empenhos para reagentes e vidrarias ou merenda escolar, é feita a elaboração da minuta do empenho. Essa minuta do empenho, ela vai trazer consigo a classificação do orçamento, vai trazer consigo toda a estrutura do empenho que foi informada anteriormente, na etapa anterior, e vai trazer agora todas as quantidades que foram estabelecidas na transcrição do empenho ou simplesmente no memorando, no ofício de solicitação do demandante. Então, isso tudo só para construir o empenho. Recebe o recurso, detalha, informa a estrutura, constrói a minuta com as quantidades, tendo que bater lá os centavos, os valores exatos, para que não haja erro na soma total do empenho e consequentemente, depois disso, o empenho ele é executado. Ou simplesmente ele é enviado. O enviar empenho, alguns colegas perguntam, mas amigo, o que é lá no CIASG? Eu não entendo o que é o enviar empenho. Enviar empenho é enviar para o CIAF. Porque muito embora os sistemas estejam na base de dados da rede SERPRO, o CIASG é um sistema separado do CIAF. O CIASG é o Sistema Integrado de Administração de Serviços Gerais. Lá é construído o empenho, a estrutura, a minuta, e ele é enviado para o CIAF. Tá? Empenho construído no CIASG, ele é enviado para o CIAF, gera um número. Por isso que às vezes quando você vai construir o empenho, você colega da contabilidade, começa a construir o empenho, quando vai enviar dá erro de comunicação, erro de integridade. Porque na hora de comunicar com o CIAF teve algum probleminha, tá? Então, essa primeira etapa diz respeito ao empenho. Receber recurso, detalhar, informar a estrutura, confeccionar a minuta do empenho e enviar o empenho ou executar o empenho. Tudo está dentro daquela parte do empenho. Uma vez realizado o empenho, começa a etapa da liquidação, que se inicia na liquidação da despesa, lembrando que essa liquidação ela só vai acontecer, de acordo com a Lei 4.320, ela só deve acontecer se a pessoa responsável pelo pedido ou mesmo o fiscal do contrato der atesto na nota. Ele tem que atestar a nota. E lembrando que
Existe nota fiscal e existe DANF. Tecnicamente, não se deve liquidar a despesa com DANF. Eu sei que é muito comum liquidar com DANF. Normalmente, as auditorias não questionam também a liquidação feita no DANF, mas DANF é documento auxiliar de nota fiscal, documento de acompanhamento de nota fiscal. O DANF, e a lei fala que a liquidação tem que ser em documentos fiscais. DANF é documento auxiliar. Apesar dele ser uma cópia perfeita da nota fiscal, hoje a nota fiscal só existe no âmbito eletrônico. O DANF ele é impresso para acompanhar as mercadorias. Mas a empresa deve fornecer a nota fiscal, gerar o arquivo eletrônico e disponibilizar a nota fiscal. O DANF é diferente. Você pode, mas aqui no campus todo mundo liquida e paga DANF, nunca deu problema. Beleza, realmente nunca dá problema. Aí é um critério quase purista, é um critério técnico purista. A norma fala em documento fiscal e fala em nota fiscal e, consequentemente, então, não seria permitido liquidar em DANF. Mas, normalmente não dá problema. Se você puder contratar os fornecedores e exigir sempre a nota fiscal, é melhor. Se não, liquida no DANF mesmo. Eu prefiro pedir nota fiscal, tá? Mas vamos lá. Liquidação da despesa. O fiscal vai receber a mercadoria e vai olhar, peraí, nota fiscal de compra de material de expediente. Caneta, papel, grampeador, pincel de quadro branco e apagador. Confere a nota, confere a mercadoria, tá tudo ok? Ele pode carimbar e atestar a nota, tomando muito cuidado para não rasurar a nota, não preencher acima de alguma informação fundamental da nota. Se o carimbo do ateste e a assinatura for cobrir alguma parte da nota onde está escrito alguma informação, o ateste não pode ser dado na nota. O fiscal ou o responsável pela verificação da compra tem que elaborar um termo de ateste em separado, se referindo à nota, ao valor da nota, declarando que o serviço foi prestado, a mercadoria foi entregue, ou então que a obra foi concretizada. Um termo de ateste. Ateste pode ser dado na nota? Pode, desde que não prejudique a leitura das informações desse documento. Nota fiscal é um documento fundamental, então se o seu ateste for cobrir alguma parte da nota, você deve fazer um termo de ateste separado. Nada de meter carimbo e assinatura cobrindo informações da nota. Nota fiscal é um documento e documento não pode sofrer rasura. Tudo bem? Faz um termo de atesto para a galera do IFCE, acho que a galera dos outros institutos também. Está todo mundo usando o SEI. O SEI tem um documento lá, termo de atesto. O projeto ele flui todo no SEI atualmente. Você cria um documento, termo de atesto, declara lá, assina eletronicamente e manda para o setor de pagamento. Beleza? Então, liquidação é mercadoria, atestar que recebeu. Serviço, atestar que o serviço foi prestado. Lembra da IN, atualmente a IN 5. IN 5 que trata de fiscalização de contrato. Essa IN estabelece a figura do fiscal, a parte técnica, administrativa e tudo que deve ser verificado. De olho na IN, atesta. E, por favor, não deixe de atestar por dúvida. Procure o setor de licitações de contratos, procure o gestor de contrato, procure o pessoal do orçamento, da contabilidade, mas não segure a nota por medo de atestar. Porque quem se prejudica é o fornecedor, e isso é enriquecimento sem causa da administração, isso é crime. A gente não pode ficar com recurso que já é de competência da entrega do fornecedor, porque ele já cumpriu a parte dele. Tudo bem? Análise da nota fiscal, análise da nota pelo fiscal. O fiscal, ele vai, o que eu estava falando agora, ele vai verificar toda a nota para a apresentação, e aqui a cegueira, a apropriação da nota fiscal. Então, uma vez que a liquidação é realizada, nota foi entregue, o fiscal lá, o responsável, atestou a nota de que a mercadoria foi entregue, o serviço foi prestado, essa nota vai ser apropriada no sistema eletrônico. No âmbito do governo federal, temos o CIAF, governos estaduais, tem outros sistemas municipais também. No âmbito federal é CIAF para a galera, é lá no novo CPR. Para quem é um pouquinho mais antigo, vai lembrar do sistema Confluxo, que era o sistema de apropriação de notas dentro do CIAF, que foi extinto, se eu não me engano, 2012. Eu acho que até 2012, 11 ou 12, ainda era o sistema Confluxo dentro do CIAF. A partir de
2013 com certeza. 2013 com certeza já era CIAF tela branca, né? O novo CPR, que é aquele CIAF web, que a galera já, que é mais recente, já conheceu só a liquidação naquele sistema. Mas a apropriação da nota ela é feita declarando que o fornecedor cumpriu a parte dele e agora merece receber o pagamento. Uma vez superada essa fase da apropriação, a pessoa responsável, que geralmente é alguém da contabilidade, gestor financeiro ou contador, solicita um recurso financeiro no âmbito do próprio CIAF web, né, o CIAF tela branca, para poder pagar aquela nota. Mas aí volta a pergunta. Mas, Almir, a gente não já tinha um recurso? Não já tinha um recurso dessa nota? Tinha o recurso orçamentário. O que a gente tinha era a autorização para gastar. Para pagar, o dinheiro é outro. Para pagar é recurso financeiro. E esse financeiro só vem depois que ocorre a liquidação. Tá? Até porque o dinheiro é escasso, o dinheiro é pouco. Então, à medida que você liquida, recebe pagamento. Liquida, recebe financeiro para fazer pagamento. Beleza? Concluída a etapa da liquidação, vamos para a etapa de pagamento. Na etapa de pagamento, é feita a consulta da situação fiscal do fornecedor, lembrando, muito importante aqui, não é permitido deixar de pagar fornecedor porque ele está com certidões irregulares. Não é, já está pacificado isso, que reter pagamento por falta de manutenção da regularidade fiscal não permite ao setor público reter pagamento, exigindo que o fornecedor regularize para receber pagamento. São coisas diferentes. A regularidade fiscal, o fornecedor, quando assina o contrato, quando ele participa da licitação, ele se compromete a manter as mesmas condições da habilitação durante toda a execução do contrato. Beleza? Então, se o fornecedor não está mantendo as condições da habilitação, ou seja, se o fornecedor não está mantendo a sua regularidade fiscal, o contrato pode ser rescindido unilateralmente por uma cláusula leonina, o contrato pode ser cancelado por interesse da administração pública, sem direito a qualquer indenização ao fornecedor, porque ele não cumpriu a manutenção das condições da habilitação. Isso é uma coisa. Reter pagamento não pode. Se ele prestou o serviço, ele tem que receber. Se ele entregou a mercadoria, ele tem que receber. Receber a mercadoria, receber o serviço e não pagar, independentemente da circunstância, é enriquecimento sem causa da administração pública. Isso não pode acontecer. Então, mas peraí, Valmir, então é o seguinte, eu estou com um fornecedor aqui meu, serviço terceirizado de vigilância. O contrato é de R$200 mil por mês. Chegou a nota, o fiscal atestou, nota do mês passado, fui verificar a regularidade fiscal e vi que o fornecedor está irregular na Receita Federal. Não consegui. Sabe quando você vai consultar e diz, no SICAF já vem direto, né, que está vencido. Quando você vai na base de dados da Receita, você vê lá que não há informações para emitir o certificado de regularidade, ou seja, ele está irregular. Você não pode reter pagamento por isso. Você deve pagar a nota porque o serviço foi prestado, mas também deve comunicar ao fornecedor, relembrando, advertindo-o da sua condição de irregularidade e que se for mantida a condição de irregularidade, o contrato poderá ser cancelado. O contrato poderá ser rescindido unilateralmente. Então são coisas diferentes. A irregularidade fiscal é competente para cancelamento, anulação, suspensão do contrato, mas não dá direito de reter pagamento. O pagamento diz respeito ao serviço. Serviço prestado, paga. Serviço não prestado, não paga. Certidão de regularidade fiscal é para contrato. Beleza? Espero que tenha ficado bem... Dá muita confusão isso. E muitos órgãos usam o pagamento para meio que obrigar o fornecedor a se regularizar. Mas isso é ilegal. Você não pode fazer isso. Paga, mas notifica. Eu vou ter que fazer um ofício toda a vida. Não, manda um e-mailzinho. Você pode mandar só um e-mail para o fornecedor, informando que fez a consulta, que ele está irregular, e dá um prazo de 7 dias para que ele se regularize, 7, 15 dias, para que ele se regularize.
cabendo a aplicação de penalidade caso ele não se regularize, beleza? Mas tem que pagar. E depois de considerar a situação fiscal, é dado o pague-se. A Lei 4.320 fala que os documentos de pagamento somente serão emitidos depois da autorização do ordenador da despesa com o seu pague-se. Esse pague-se hoje em dia, ele pode ser materializado dentro do SEI como autorização para liquidação e pagamento, que pode ser prévia, e até mesmo pela assinatura eletrônica hoje no âmbito do CIAF. Mas lembra, o sistema não é feito para cumprir a lei. A lei ela tem que ser cumprida independente se sistema ou não. Se você vai pegar um pague-se, um documento físico, e depois digitalizar, vai pegar o pague-se na nota, ou vai mandar o processo para uma autorização prévia, tem que haver uma autorização de pagamento. Tem que haver. Então, empenho, feito, liquidação, beleza. Fiscal atestou, show de bola. Para pagar, o ordenador tem que dar o pague-se. E esse pague-se não é só a assinatura eletrônica lá do sistema. CIAF agora é OP e OB. Aquela assinatura eletrônica não substitui o pague-se. A autorização de pagamento ela tem que ser prévia. Tudo bem? A autorização tem que ser prévia, tem que ser antes do pagamento. Depois, pode ser até antes da liquidação, durante a liquidação, mas tem que ser antes do pagamento, tá? E, finalmente, o pagamento da nota, que é a hora que você gera lá, para quem usa CIAF Web, é o R400. R400 gera OP, depois essa OP é convertida em OB. Depois da assinatura eletrônica, do ordenador de despesa e do gestor financeiro, tá bem? Então, concluída essa etapa do fluxo, eu trago as perguntas que foram mais agitadas aqui na sala no dia da apresentação. Hoje não, hoje eu estou sozinho aqui, estou no meu campus em Limoeiro, não estou em Tabuleiro, abraço a galera do Tabuleiro. Mas vamos lá, perguntas e respostas. Qual a diferença entre recurso orçamentário e recurso financeiro? Eu acho que essa daí já foi até respondida. Recurso orçamentário é autorização para gastar. Recurso financeiro é o dinheiro mesmo. Primeiro vem o recurso orçamentário para que se faça o empenho. Depois da liquidação é que vem recurso financeiro para que a gente faça pagamento. Tudo bem? Acho que eu já até falei bastante sobre isso. Dá para comprar um equipamento? Isso aqui é aquela pergunta comum que, especialmente, servidores que trabalham em laboratórios e professores, eles procuram, e os servidores docentes, eles vão até a contabilidade para dizer, eu ouvi dizer que chegou orçamento, não foi? Chegou 500 mil. Dá para comprar esse equipamento agora, que é de R$2.000 só? Ih, professor, não dá não. Ih, colega, não dá não. Aí, perceba, a impressão se tem é que o campus não está querendo adquirir aquele equipamento, mas não é esse o caso, porque o recurso chegar, ainda há de se verificar se ele é de custeio ou ele é de capital. Se ele for de custeio, é só para pagar serviço terceirizado, serviço de pessoa jurídica, compra de material de consumo, aqueles de almoxarifado. Para comprar equipamento, tem que ser recurso de capital. Então, eu recebi R$1 milhão em custeio. Foi solicitado um equipamento de R$2.000. R$5.000, vamos lá. Não significa que eu vou poder comprar com esse milhão. Se esse 1 milhão veio como custeio, eu não posso comprar R$200. Um equipamento de R$200 não pode ser. Um passador de slide como esse daqui, que custa em torno de R$250, se tiver chegado 1 milhão de custeio, eu não posso comprar, porque passador de slide, isso aqui é item de informática e é capital. Então, quando o pessoal chegar perguntando se dá para comprar equipamento, não simplesmente, você que é da contabilidade, explique, não, professor, o recurso que chegou foi só de custeio e manutenção. Esse equipamento aí, ele é bem de capital, ele é bem de patrimônio, ele vai ser tombado, e para compra de equipamento, para investimento, não está chegando recurso. Está chegando recurso só de manutenção, só de custeio, só recursos correntes. Não está chegando recurso de investimento, recurso de incremento patrimonial ou recurso de capital. Beleza? Então, chegar recurso orçamentário não quer dizer que dá para comprar tudo. Tem que ver a classificação. Assim como se chegar recurso para compra de merenda escolar, eu não posso usar para serviço terceirizado. Pode estar com 2 meses de fornecedor terceirizado atrasado.
chegou recurso para merenda escolar, você não pode misturar os recursos de ações diferentes. Tudo bem? Então, você que atua no campus, fique ciente, seja consciente de que alguns colegas precisam de uma explicação a mais para que eles entendam que aquele recurso orçamentário não está disponível para ser usado de qualquer forma. Existem critérios, existem classificações. Tudo bem? Continuando, para onde vão recursos arrecadados por GRU? Os recursos arrecadados por GRU, são disponibilizados diretamente para o Tesouro Nacional e o recurso orçamentário correspondente, ele pode ser repassado para os campos, para as universidades e institutos federais, para as reitorias especialmente, que devem repassar para os campos arrecadadores, para que esses possam executar a sua despesa pública. Então, campos que arrecadam recursos de serviço tecnológico, concursos e aluguéis, por exemplo, esse recurso ele é arrecadado primeiramente no aspecto financeiro, mas eu não tenho como gastar, porque lembra, para fazer empenho tem que ser recurso orçamentário. E recurso orçamentário tem que vir, tem que ser disponibilizado. Ah, então quer dizer que nesse caso da GRU, eu tenho o financeiro e não tenho o orçamentário. Exato. Se você tiver o orçamentário, tem como empenhar e liquidar, mas não tem como pagar. Se tiver o financeiro, você até tem como pagar, mas não dá para pagar se não tiver feito o empenho e liquidação antes. E empenho e liquidação só com recurso orçamentário. Beleza? Seguindo, acabou. Então, galera, foi muito bom ter vocês aqui. Para a galera do IFCE, um grande abraço, meus colegas de trabalho. Se você é de outra instituição, espero que você tenha tido um bom proveito. Se quiser fazer algum contato, aqui embaixo tem as redes sociais e tem meu site também, tá bom? Então, galera, forte abraço, é a despedida geral. Forte abraço, bons estudos e até mais.